A próxima questão diz assim, ó, no diagrama a seguir, a energia interna do sistema em joules é dada por U igual a 10 mais 2 PV, em que P é a pressão em Pascal e V o volume em metro cúbico. Calcule em joules a quantidade de calor envolvida no processo de A a C. Bom, então para a gente calcular a quantidade envolvida nessa transformação, a gente tem que saber a variação da energia interna e o trabalho realizado pelo gás. Nesse caso, a gente já vê pelo gráfico que o trabalho é realizado pelo gás, porque ocorre uma expansão. Então, o trabalho é realizado pelo gás. Então, para calcular a variação de energia interna do gás, a gente vai calcular a energia interna no ponto A, calcular a energia interna no ponto C e ver qual foi a variação. Como vai calcular essa energia? Através da equação que o enunciado deu, U igual a 10 mais 2 PV. Então vamos pegar no ponto A. Vai ficar U igual a 10 mais 2 vezes 500 vezes 0,1, porque a pressão no ponto A vale 500 e o volume no ponto A vale 0,01. Fazendo essa conta, a gente chega a uma energia interna de 20 joules. Agora no ponto C, a gente pega a mesma expressão, U igual a 10 mais 2 PV. Só que no lugar de P e V, a gente coloca os valores de pressão e volume no ponto C. Olhando para o gráfico, vai ficar ó, 10 mais 2 vezes 200 vezes 0,03. Fazendo essa conta, a gente chega numa energia interna de 22 joules. Então a energia era 20, passou para 22. Então a variação da energia interna, ΔU, é igual a 2 joules. Agora a gente calcula o trabalho. O trabalho, a partir do gráfico, a gente calcula usando a área da figura formada pelo gráfico. Ok? Essa figura é um trapézio. Olha para o gráfico, você vai ver o trapézio. Então a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então é só fazer a conta. Vai ficar 500 mais 200, vezes 0,02 sobre 2. Fazendo essa conta, a gente chega no resultado do trabalho igual a 7 joules. Agora que a gente tem o trabalho e a variação da energia interna, a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, que diz que ΔU é igual a Q menos W. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então vai ficar 2 é igual a Q menos 7. Então quer dizer que Q é igual a 9 joules. A próxima questão diz o seguinte. A figura representa o gráfico P contra V, pressão contra volume de um gás, suposto ideal, que sofre primeiramente um processo isobárico partindo do ponto A para o ponto B e depois um processo isovolumétrico atingindo o ponto C, que se situa sobre a mesma isoterma que A. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás ao final do processo ABC. Então, para fazer isso aí, a gente só precisa levar em consideração o trabalho que ele realiza de A para B. Porque de B para C a transformação é isovolumétrica, sendo assim não tem trabalho de B para C. Então a gente pega só o trabalho de A para B, que vai ser calculado através da fórmula que dá o trabalho de uma transformação isobárica, que é a pressão vezes a variação de volume. Então W é igual a P vezes ΔV. Então vai ficar W igual a 4 vezes 10 a 5, porque é a pressão, vezes 2, que é a variação de volume. Então a gente descobre um trabalho igual a 8 vezes 10 a 5 joules. A letra B pede para você calcular o calor recebido pelo gás ao final do processo ABC. Nesse caso, o calor vai ser igual ao trabalho. Por quê? Porque não tem variação de energia interna, porque a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto C. Como é que a gente sabe disso? Porque o enunciado diz que o ponto A e o ponto C estão ao longo da mesma isoterma. Então, quer dizer que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto C, não há variação de energia interna. Sempre que a variação de energia interna for zero, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, a quantidade de calor nesse caso também é
8 vezes 10 a 5 joules. A próxima questão diz assim: um recipiente de volume 0,0205 metros cúbicos contém uma massa de 0,640 kg de oxigênio sob pressão de 8 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. O volume do sistema é dobrado através de um processo termodinâmico isotérmico, como mostra o gráfico a seguir. Letra A. Sabendo-se que o oxigênio se comporta como um gás ideal de massa molar M igual a 32 gramas por mol, calcule a temperatura T do sistema. Considere aí o R 8,2 joules por mol Kelvin. Então vamos ver como é que fica isso aí. Bom, então, para resolver a letra A, primeiro a gente tem que calcular o número de mols. O número de mols é o N. Calcula da seguinte forma: é a massa dividido pela massa molar. A massa, o enunciado disse que era 0,640 kg. Tem que passar isso para grama. Então fica 640 gramas. Dividido pela massa molar, que o enunciado aí está dando, que vale 32 gramas por mol. Então 640 dividido por 32 dá 20. Então o número de mols, nesse caso, 20 mols. Agora a gente aplica a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, a pressão enunciado deu vale 8 vezes 10 a 5. O volume enunciado deu vale 0,0205. Igual a 20, que é o número de mols, a gente acabou de ver, vezes o R, que o enunciado pede para considerar 8,2, vezes a temperatura T. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de T igual a 16.400 sobre 164, que dá 100 Kelvin. Na letra B, ele pede para você calcular o valor aproximado do trabalho realizado pelo sistema entre os pontos A e B, supondo que a isoterma é uma linha reta nessa região. Então, supondo uma linha reta, o trabalho é igual à área da figura formada pelo gráfico. Nesse caso, a figura é um trapézio, então a gente vai usar a área do trapézio. Então vai ficar 8 vezes 10 a 5, mais 4 vezes 10 a 5, vezes 2,05 vezes 10 a menos 2, sobre 2. Isso é a área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, sobre 2. Fazendo essa conta, a gente chega no resultado de 12,3 vezes 10 a 3 joules. Na letra C, ele quer que você indique o valor aproximado do calor ΔQ absorvido pelo sistema no processo de expansão isotérmica de A para B, justificando sua resposta. O calor vai ser 12,3 vezes 10 a 3. Por quê? O calor é igual ao trabalho. Não há variação de energia interna, porque a temperatura é igual. É uma transformação isotérmica, está ao longo de uma isoterma, então não tem variação de temperatura, não tem variação da energia interna. Sempre que ocorre o processo isotérmico, o calor é igual ao trabalho.